Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que o Senhor Jesus ministre na tua vida de uma forma especial e tremenda, que você seja edificado através da palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra ela nos edifica, ela nos transforma, ela nos guia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela nos ensina a como viver melhor a vontade do Senhor, a como cumprir melhor o querer do nosso Deus, a como ter uma vida de santidade, a como ter uma vida buscando a sua presença. Então que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor a cada dia. Que seja um alimento diário, que seja um alimento verdadeiramente essencial aos nossos corações, às nossas vidas. Amém? O texto que eu quero deixar para meditação nesse dia fala justamente de algo que nós estamos fazendo essa semana na igreja, né? Nós estávamos na oração pré-culto e que o Senhor tocava no nosso coração para justamente nós fazermos um período de consagração, um período de jejum na igreja. Então essa semana inteira, né? Estamos aí no dia 26 de janeiro de 2023. Essa semana inteira, praticamente até o sábado, nós estamos em jejum, em consagração ao Senhor. E aí, justamente sobre esse tema que o Senhor tem também falado ao meu coração no dia de hoje, né? Se nós olharmos a palavra do Senhor, em vários momentos, em várias situações, nós vemos várias pessoas jejuando ao Senhor, consagrando ao Senhor. A gente vê, por exemplo, lá no livro de Esther, no período que ela precisava ter ali aquele momento com o rei, que ela iria falar com o rei, ela vai, tanto ela quanto as moças que estavam com ela, e pede para que todo o povo jejue. Então, eles tiraram aqueles 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Então, não foi somente uma pessoa, mas foi todo o povo, né? A gente também vê ali em Esdras, quando justamente eles precisavam sair ali e voltar para fazer o caminho para Jerusalém. E eles buscaram ao Senhor em jejum, eles buscaram ali ao Senhor em oração, para que o Senhor pudesse estar abençoando, para que o Senhor pudesse estar livrando eles de todo mal, de todo perigo que tivesse no caminho, porque literalmente ali eles dependiam inteiramente das mãos do Senhor. Em diversos outros momentos, em diversas outras palavras, nós vemos justamente o povo jejuando, o povo buscando, o povo deixando, né, de se alimentar, né, das coisas deste mundo para poder alimentar-se espiritualmente. E é justamente esse o ponto. Quando nós jejuamos, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós tiramos esse momento que nós deixamos de alimentar o nosso corpo, deixamos de alimentar a nossa carne e alimentamos o nosso espírito, falando que nós dependemos totalmente do Senhor. E essa consagração ela nos faz nos aproximar mais do Senhor. Essa consagração nos faz nós estarmos mais na presença do nosso Deus, né? De estarmos mais perto do nosso Senhor Jesus. Então, é uma prática que tanto o povo, a gente vê no povo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A gente só teve um período na Bíblia, somente um período, que basicamente não se jejuava, ou alguns não se jejuavam, que é justamente o texto que eu vou ler agora. Está no livro de Lucas, no capítulo 5, a gente vai ler do 33 ao 35. Diz assim, ó: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus não comem, os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Amém? Então aqui o Senhor Jesus foi indagado pelas pessoas, porque ele falou: olha, a gente vê os discípulos de João jejuando, orando, a gente vê também os fariseus jejuando, mas os seus, eles comem, bebem, não jejuam, por quê? E aí o Senhor Jesus falou: olha, quanto o filho da boda, quando o esposo está aqui, os filhos das bodas, eles não têm o porquê jejuar, porque o esposo está. Mas dias virão que o esposo lhe será tirado,
e então naqueles dias jejuarão. Então, enquanto o Senhor Jesus estava ali com eles não tinham a necessidade de jejuar. Mas depois de que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ali sim começa a necessidade deles de jejuarem, de buscarem. Mas também o próprio Senhor Jesus, em alguns momentos, principalmente em momentos que precisavam, por exemplo, na questão de expulsar demônios, em que teve uma situação em que os discípulos não conseguiram expulsar algumas castas de demônios que estavam numa pessoa, e aí eles perguntaram para Jesus por que eles não tinham conseguido expulsar aqueles demônios. E aí o Senhor Jesus falou que justamente, olha, existem castas de demônios que somente saem com jejum e oração. Então, até o próprio Senhor Jesus já estava apontando ali para os discípulos que eles necessitariam estar jejuando, que eles necessitariam estar justamente deixando de alimentar a sua carne, deixando de alimentar das coisas deste mundo e buscar das coisas espirituais e colocar sua dependência no Senhor e ter esse momento de consagração ao Senhor. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos ter esse momento de consagração ao Senhor. Então o jejum, a oração, essa prática, ela deve fazer parte da vida do crente, ela deve fazer parte das nossas vidas. E não deve ser, por exemplo, uma coisa a cada, um mês, uma coisa a 3 meses, não. É uma coisa comum em nossas vidas. Se nós queremos ter uma vida de comunhão com o Senhor, se nós queremos ter uma vida de santidade com o Senhor, se nós queremos nos alimentar espiritualmente, deixar de alimentar a nossa carne de uma forma, aleluia, verdadeira, nós devemos jejuar, nós devemos buscar ao Senhor. Essa prática deve estar em nossas vidas, essa prática deve estar em nossos corações. Então que nós possamos jejuar ao Senhor, seja um jejum individual, que é o que você vai fazer, somente você, buscar ao Senhor, seja um jejum também coletivo, em que toda a igreja, por exemplo, esteja envolvida nesse jejum, que nós possamos buscar ao Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem a nossa dependência, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então que nós possamos buscar em jejum e oração, e que essa prática seja algo verdadeiramente constante em nossas vidas. Que nós possamos jejuar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque somente assim nós deixaremos de alimentar a nossa carne e alimentaremos o nosso espírito. Somente assim nós teremos mais intimidade com o Senhor. Somente assim nós seremos mais fortalecidos na presença do nosso Deus. Somente assim nós romperemos barreiras que muitas vezes são difíceis de ser rompidas. Somente assim nós alcançaremos algo, aleluia, que o Senhor tem para nós. Que se nós não vivermos em oração, se nós não vivermos em jejum, aleluia, buscando ao Senhor, nós não alcançaremos. Mas somente buscando em oração e em jejum, nós alcançamos, aleluia, a vitória, aleluia, na presença do nosso Deus. Que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra ministre na tua vida, e que você possa, realmente, nós possamos ter uma vida de jejum, ter uma vida de oração ao Senhor. Lembra, só foi no momento em que o Senhor Jesus estava com os discípulos. Logo após, eles tiveram que orar. As vitórias da igreja, aleluia, foram alcançadas. As direções da igreja foram alcançadas através do jejum, através da oração. Então, é algo comum na vida do cristão. É algo comum na vida do crente. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Que nós possamos a cada dia termos essa vida de consagração ao Senhor. Justamente, conduzimos a nossa vida, não conforme a nosso próprio pensamento, mas conforme a palavra do Senhor Jesus, buscando jejuar, buscando consagrar, aleluia, termos essa vida de intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que nós possamos a cada dia buscar na presença do Senhor, aleluia, as nossas vitórias, buscar na presença do nosso Deus, aleluia, a direção de todas as coisas. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e que o Senhor fale cada vez mais em nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.